Olá, seja bem-vindo ao Gestão.com Inteligência. Hoje eu vou iniciar uma sequência de edições para suporte e atendimento ao cliente, beleza? E dentro desta aula, que eu vou abordar o aplicativo de gestão de risco, governança, saúde e segurança ocupacional, eu vou fazer a abordagem dos aspectos da programação do aplicativo, no sentido de funcionalidade, tá, pessoal? Demonstrar como é que funciona, os objetivos dele, e vou apresentando para vocês, após cada consolidação de dados, onde essas informações serão guardadas, né, reunidas para fazer as demais ações aí no sentido do gerenciamento, tá? O aplicativo ele oferece a oportunidade de fazer toda a gestão por ele, assim como você ter um dashboard onde poderá acompanhar as informações referente às empresas cadastradas. Se você é um profissional que atua como consultor, então se você é de consultoria, então você vai ter todas as empresas suas cadastradas, elas por áreas, por setores, tanto faz, do jeito que você achar melhor. Então aqui, pessoal, vou iniciar e vou mostrando a funcionalidade do sistema desse aplicativo. E é bom lembrar vocês que ele é um aplicativo que atende as mais diversas oportunidades aí que a gente tem hoje na mão, né? Que no caso é o computador, laptop, o notebook, o tablet, o celular. Então tem ele na versão para tablet, essa versão que eu estou te mostrando aqui, ó. Essa versão, as informações que a gente vai ver, elas também serão apresentadas todas nessa versão. A versão para celular, no celular vai ser visualizada dessa forma, tá vendo? E a gente consegue fazer algumas configurações para diminuir os espaços de linha, só para caber toda a carteira de clientes, se quiser vê-la toda na tela do celular. Ou se não, você vai vê-la toda essa informação consolidada já lá no seu Drive, que é o caso aqui, por exemplo, das empresas que eu vou mostrar para vocês, já estão cadastradas. São empresas reais que a gente presta consultoria, e aqui então estão os dados dessas empresas na hora do cadastro. Então essa etapa aqui ela vai receber o cadastro inicial, essa outra etapa vai transmitir os dados da etapa do cadastro inicial para essa planilha de consolidação, que vai gerar junto com o grupo homogêneo de exposição, vai gerar essa planilha aqui, ó, que ela que vai dar a oportunidade de a gente conseguir fazer todas as ações, como análise ergonômica preliminar. Vamos conseguir, em cima dessa dinâmica da preliminar, fazer as identificações, análise e avaliações do psicossocial, beleza? E depois vamos trabalhar os requisitos de segurança do trabalho, tá? Então vamos sempre partindo dos requisitos legais, que eu vou estar falando exatamente dessa tabela, que ela é a nossa tabela de requisitos, e todo o gerenciamento vai aparecer dentro das tabelas no Google Drive. Beleza, pessoal? Ou melhor, no Drive, não precisa ser o Google, pode ser o Microsoft, de acordo com cada cliente. Bom, vou mostrar para vocês aqui, então, o aplicativo Gestão de Risco, Governança, Saúde e Segurança Ocupacional. Aqui, pessoal, onde está habilitado, fica verde, é onde eu tenho já condição para fazer inserção de dados. Então aqui, ó, nessa etapa eu tenho dados, empresa dados int, né, que é a integração dos dados do cliente. Eu vou adicionar um cliente novo, vou adicionar por aqui, ó. É super simples. Então vou adicionar a razão social, CNPJ, o KNAI principal, o endereço e por aí vai. Daqui embaixo, então vou ter uma condição de validar esse dado, se ele está validado ou não. Por que eu uso essa dinâmica de validado ou não? Por conta, pessoal, da informação ficar nessa aba da visualização, ou ela já, depois de tratado, por exemplo, o cliente, você foi atender um cliente, faltou dados, e aí você precisa ainda estar trabalhando esses dados, então você vai voltar aqui nessa aba e vai fazer a reedição, igual esse aqui, ó, é o cliente nosso, que a gente está trabalhando os dados deles, aqui já está consolidado, então, tá, ok, esse dado já está em condições de ser importado, né, aqui eu não preciso mais mexer nesse dado, então ele veio para cá, e eu agora vou transmitir esse dado, ou seja, marcar como validado. Uma vez marcado como validado, ó, ele transmitiu, aí o dado vai vir para o cadastro de empresa. Então, no cadastro de empresa, esses dados eles chegam dessa forma, como estou mostrando aqui para vocês, ó. Então aqueles dados que estavam no início, ele veio para essa seção, e nessa seção que a gente começa a tratar esses dados, ou seja, com base numa tabela que a gente tem de análise, ou melhor, de cadastro, a gente, nessa empresa, levantou as informações das características do grupo homogêneo de exposição, ou grupo similar de exposição. Uma vez que a gente criou essa informação, ela já está toda estruturada, pessoal. Eu vou pegar aqui uma empresa que já estruturou dados, essas duas, está tudo estruturado os dados dela. Aqui está o dado da empresa, aqui agora está a nossa análise preliminar, ou melhor, análise ergonômica preliminar dessa empresa, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente realiza essa análise, acatando todos os
requisitos legais aplicáveis, porque a NR1 agora que vai entrar em vigor, o psicossocial, ele não é isolado da NR17, ele deve ser feito à luz da NR17. Então, assim, é obrigatoriamente indispensável que seja feita a análise ergonômica preliminar. E de acordo com os 5 capítulos, só existe esse, a gente precisa estar atento. A gente vai ver qual capítulo que vamos adotar ali, por exemplo, para efeito aqui da parte administrativa e também outras questões relacionadas ao operacional. Vamos avaliar o contexto da organização sobre a luz da NR17, tratando sobre a organização do trabalho. Tá? Então, aqui na NR17, nós vamos fazer uma análise. Então, vê, pessoal, aqui o dado da empresa já chegou para nós aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se eu estou na consultoria, todas as minhas empresas estão aqui, ó. Então, essa aqui é o que eu vou analisar. Então, ela caiu para cá para fazer essa parte da checagem da empresa. Aqui já vou analisar o grupo homogêneo que eu cadastrei. Então, eu tenho um grupo aqui, por exemplo, administração grupo 1, tem a administração também 2, 3, por aí vai. Por que eu só estou com a administração aqui? Porque eu puxei o cadastro aqui, ó, já direto para esse grupo. Então, aqui no grupo 1 administração, eu tenho alguns setores e também algumas funções. Vou pegar esse primeiro e agora eu vou lançar os dados do trabalhador. Essa questão de dados, você não puxa ele direto. Por quê? Porque eu vou precisar trabalhar, de fato, aqui com dados lançados manualmente, por conta do LGPD. A gente vai ter que usar uma proteção de dados com relação ao trabalhador. Então, eu vou puxar ele para um trabalhador ID, ou seja, vai ter um código de identificação para esse trabalhador, para preservar os dados dele e garantir que seja respeitado essas informações com relação às informações que eles vão prestar para nós. Vamos para o próximo passo agora. Então, eu vou agora tratar do tema. Aqui agora, falando da NR17, eu vou buscar. Aqui eu posso fazer uma pesquisa ou rolar minha base aqui, ó, de pesquisas, que eu tenho todas as normas. Tá? Então, eu vou pegar aqui dentro dessa base de pesquisa e vou tratar, por exemplo, aqui, ó, da NR1.4.1, tá? Então, com relação à minha análise, eu vou fundamentar ela aqui. Então, ela trouxe a norma de referência, que é a NR1, e agora eu vou colocar a data dessa avaliação, tá? E, ó, NR1, o tema vai ser da NR1. Agora, a gente vai aplicar a metodologia sobre essa questão da análise ergonômica preliminar. Qual metodologia? Estou tratando da questão de escritório, que é a administração. Vamos usar um método RULA, REBA, NIOSH, que é levantamento de pesos, né, que está tratando sobre o esforço de coluna cervical, coluna lombar e por aí vai. Não, a gente vai trabalhar com o checklist de Couto, porque é ele que vai trazer as informações sobre as questões biomecânicas, né? E aí eu vou trazer essa informação. Não vou tratar agora nessa análise de probabilidade, frequência, por quê? Porque essa é uma fase de análise ergonômica preliminar. Poderia ser uma fase de análise químico preliminar, análise de risco de acidente preliminar, tudo faz. Então nessa fase a gente não trata, a gente olha a barreira, a gente olha a exposição, né, do trabalhador sem controle primeiro. É assim que a norma trata, é assim que a gente deve fazer. Uma vez identificado isso, não vou ainda fazer escala e nem identificar nível de risco, porque isso vai vir automático, né, e nem propor recomendação. Então aqui, agora eu vou fazer análise dentro do checklist de Couto. Então vou olhar para o trabalho e verificar as perguntas com relação ao trabalho dele. Se o ombro fica elevado acima da linha da cintura, né, por tempo relevante, então uma pergunta. Então uma vez que eu fiz essa pergunta, ele já tem peso, né, calculado, que a gente já tem uma escala. Beleza, então a gente já sabe que essa informação ela já tem uma relevância para o processo. E aí nós vamos seguir para as próximas informações, fazer mais perguntas, beleza? De acordo com a análise que cada um vai tratar. Pessoal, então as análises elas vão seguindo de acordo com a necessidade, claro, né? Vai ver o cenário, como analisar o contexto, de acordo com a NR17, dentro dos quesitos que estamos medindo, avaliando, se for o quesito de unidade organizacional e tal, e é claro, vamos fazer essa análise ergonômica preliminar, sempre com base no processo, no setor, na atividade, na função, entendeu? E aí eu fiz a primeira, vamos fazer a segunda, vamos fazer a terceira e por aí vai. Então são várias análises que a gente vai fazer de acordo com a necessidade, beleza? E agora vamos partir, então, depois de feito a quantidade de análise, vamos partir para fazer, aqui for ergonomia, fazer agora as análises a respeito do psicossocial, a identificação e avaliação dos riscos ergonômicos preliminares. Então essa análise, a avaliação ergonômica preliminar é fundamental para a gente conseguir depois partir para a próxima fase, que vai ser a fase da análise ergonômica, ou melhor, a fase da análise psicossocial. E ela vai nascer aqui, pessoal, também, tá? Nós vamos fazer a análise psicossocial, primeiramente, do grupo homogêneo que a gente vai avaliar. Então observe, aqui eu vou ter condição, por exemplo, de identificar, pegar informações referente ao grupo homogêneo que eu estou trabalhando, que eu já analisei lá atrás, que eu estava identificando esse grupo aqui, ó, e aí
ele já está consolidado as informações. Uma vez consolidado, eu vou fazer a avaliação. Eu vou partir agora para buscar a informação a respeito desse grupo, das pessoas desse grupo hemogêneo de exposição. Primeiramente, a gente vai precisar buscar os dados dele, as informações e tal, e como eu disse na informação anterior, vai ficar tudo guardado com um código, né, de identificação dele. Aqui já saiu, inclusive, o grupo que nós estávamos trabalhando lá atrás, o grupo 1 da administração, e o avaliador, está aqui o e-mail do avaliador, e aí nós vamos colocar o motivo da avaliação, se é um motivo de contratação, periódico, então trabalho, uma demanda, queixa, vamos falar que foi isso. A gente tem que pegar o consentimento do trabalhador, tá? E o local que a gente vai realizar essa avaliação, vamos dizer que vai ser no escritório, tá? No escritório da empresa, beleza? Escritório. Joia. Então aqui eu já tenho, precisa ter uma observação, campo obrigatório, beleza. Bom pessoal, então a gente vai se ver na próxima edição. Eu vou mostrar para vocês a questão das análises psicossocial e também demonstrar mais detalhes a respeito da utilização do aplicativo de governança e saúde e segurança do trabalho. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado.